Eu sou o Jonathan, um discípulo de Jesus que quer deixar um legado de obediência a Deus para a minha família e para o mundo. Nossa última semana da série Família chegou. Uhul! Uhul ou não? Isso aí, amém? Foi uma jornada, né? Foi uma jornada. Quanta coisa nós já falamos, né? Semana após semana, não só aqui no domingo, mas nas células, né? Quanta coisa já nos desafiou. Eu não sei se tu foi desafiado durante essas 10 semanas, né? 9, 10ª com agora. Não sei se tu foi desafiado com alguma coisa. Eu posso dizer que eu fui muito desafiado. Reflita agora, tira uns segundos aí para refletir sobre o que a gente já passou nessa série. E aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus te incomodou, talvez em uma dessas mensagens. E eu vou relembrar elas aqui de forma bem rápida. A primeira, né, a gente falou lá que a família é um projeto de Deus. A família foi construída por Deus, sonhada, planejada por Deus. Depois nós falamos sobre o casamento à luz da Bíblia. O que Deus planejou para o casamento. E depois nós falamos um pouco mais específicos dos papéis do homem e da mulher dentro do casamento. Depois nós falamos sobre criar filhos para o futuro. Vai pensando aí, qual dessas te desafiou, tá? Criando filhos para o futuro, preparar eles não para um futuro de 20, 30, 40 anos, mas para o futuro eterno deles. Depois nós falamos sobre a jornada dos solteiros e das viúvas, dos viúvos, né? E como Deus tem planos para todos e cada um desses formam a beleza de uma família em Cristo e eles conseguem ir a lugares onde nós muitas vezes não conseguimos ir. Nós também meditamos sobre nós no papel de filhos, honrando a Deus e honrando os nossos pais, aqueles que investiram em nós. Nós também, se nenhum desses até agora te desafiou, eu tenho certeza que o da intimidade no casamento, esse aí eu tenho certeza que tu lembra, né? Esse eu tenho certeza que tu lembra. Depois nós falamos sobre problemas, que toda família tem problemas, lembram? E semana passada nós falamos sobre as finanças no casamento, administração dos recursos dentro do nosso casamento. E hoje nós vamos falar de legado, aquilo que eu irei deixar, a marca que eu quero deixar na minha família e no mundo. Vamos orar? Deus, te entregamos, Pai, o governo dessa manhã aqui nas Tuas mãos, Pai. Obrigado porque o Senhor, muito antes, Deus, muito antes das 9:30 da manhã aqui, o Senhor já estava com a gente. O Senhor não nos abandonou durante a noite, o Senhor esteve conosco. Quando acordamos nessa manhã, o Senhor já estava lá com a gente. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço porque Tu é presente, é um Deus presente na nossa vida, Pai. E eu quero pedir que nessa manhã, Pai, o Senhor possa estar falando aos nossos corações aqui, não através do texto escrito por mim, Deus, mas através da Tua palavra, Deus. Através da palavra do Senhor, que é imutável, que é eterna. Pai, por favor, Deus, que o Senhor possa estar nos incomodando nessa manhã aqui, Deus. Que nós não saiamos daqui, Deus, da mesma forma que entramos, ou com uma informação que entrou por um ouvido e saiu por outro, mas que nós possamos olhar, Deus, para a Tua palavra, olhar, Deus, princípios, valores que o Senhor tem revelado ao Teu povo e que nós possamos obedecer a isso, Deus. E que o nosso legado possa ser um bom legado, Deus, deixado para as futuras gerações. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora sim. Nós estamos, né, num clima de Copa do Mundo aí, né? Está acontecendo agora a Copa do Mundo. E minha família, eu acho que vocês devem ter visto pelos nossos stories aí, que é
Adoro a Copa do Mundo, né? A gente ama a Copa do Mundo, né? A gente ama ver os países ali jogando, né? Não é nem só pelo futebol, mas mais assim, não sei, eu amo muito assim as nacionalidades, as bandeiras, né? Os países todos esperam 4 anos para chegar lá e poder fazer o melhor, né? Nem sempre vão ganhar, né? Um só vai ganhar, mas eles assim jogarem com raça, às vezes perder. Quem é que não ficou triste essa semana com Cabo Verde ali, né? Quem não era argentino estava torcendo para o Cabo Verde essa semana, né? Foi demais. E tu sabe de uma coisa? Sabe quantos jogadores vão para a Copa do Mundo? Não? Não, quantos jogadores o total? 1.248, somando todos os jogadores de todas as seleções. 1.248 jogadores vão passar esse tempo lá jogando para defender o seu país. E olha que interessante, né? Não sei se vocês também chamou a atenção de vocês os uniformes das seleções. Tem uns muito lindos, né? Tem uns que não eram tão bonitos, mas tem uns muito bonitos assim, né? A gente estava até fazendo um ranking lá em casa dos uniformes mais bonitos das seleções, né? E tu sabe uma curiosidade? De todos esses 1.248 jogadores, apenas 5 tinham algo diferente no seu uniforme. Só 5 jogadores desses 1.248 tinham um detalhezinho que não tinha nos outros. A FIFA, ela criou uma nova categoria e usou o uso do termo legacy, que em inglês é legado, para os jogadores que completariam em campo pelo menos 5 Copas do Mundo nesse ano de 2026. Pode avançar. Eles colocariam um patch escrito legacy só no uniforme daqueles 5 jogadores ali. E com isso, né, era destacado, né, aquele patch especial na manga das camisas desses 5 atletas. E esses atletas, eles deixaram um legado no seu esporte. Eles deixaram um legado para a sua nação, eles deixaram um legado para os clubes em que eles jogaram, e eles deixaram um legado para todos os fãs, né, ao redor do mundo que curtem aquele esporte ali, né? E essa é uma forma de legado. Tu sabe outra forma de legado? Vou contar uma história para vocês. Alguns meses atrás nós estávamos visitando a célula do Valdir, da Noeli, do Rafa e da Lu, lá em Vale do Sol. E a gente estava visitando essa célula lá, e uma das pessoas começou a contar a história de um missionário. Ele estava falando, olha, sabe que teve um missionário que morava aqui em Vale do Sol, e esse cara, ele amava as pessoas, ele falava de Jesus para as pessoas, ele ajudava as pessoas, e a gente achou interessante, que legal, né, que bênção. Hoje ele nem mora aqui mais, ele já está morando num país na Europa e tal, mas quando ele esteve aqui, ele marcou. Legal. Passou um tempo, e nós fomos visitar a célula de novo lá. A gente ia de tempo em tempo lá, né? E quando a gente chegou lá de novo, outra pessoa já estava contando, tu lembra do fulano de tal que morava aqui em Vale do Sol? E como ele ajudava as pessoas, como ele orava pelas pessoas, como ele visitava as pessoas. Eu nem lembro do nome dele, mas eu lembro do legado que ele deixou. E eu nem conheci ele, né, pessoalmente, Jonathan, mas eu fui abençoado e inspirado pela história desse rapaz, que nem mora mais aqui, eu nem sei quem é. O legado dele atingiu alguém que ele nem imaginava que iria atingir, né? Todos nós temos a capacidade de deixarmos uma marca em alguém. Todos nós iremos influenciar pelo menos uma pessoa nessa terra. Que legado você quer deixar? Bom, quando nós pensamos em legado, né, imediatamente vem à nossa mente filhos, né? Olhamos para os filhos. E isso é ótimo. Eles devem ser o alvo do nosso maior esforço.
do nosso maior esforço. Mas também o legado vai muito além só ali da nossa família, muito além dos nossos filhos, onde nós andamos, né, o lugar onde vivemos, estamos deixando uma marca nesses lugares também. Os nossos ambientes de influência são muitos. O seu bairro, como é que os teus vizinhos te veem? Na cidade, aqui onde moramos, tu anda por aí, como é que as pessoas te conhecem? De que forma elas te conhecem? No teu trabalho, né, o teu chefe, o teu funcionário, os teus clientes, ou os teus colegas de trabalho, se eles tivessem que resumir a tua pessoa em uma palavra, qual palavra ele escolheria? Nós podemos ser lembrados como pessoas que valorizavam coisas temporárias, ou talvez pessoas que valorizavam coisas eternas. Né? Poderia ser um cara que será lembrado no futuro como, ele era um homem com muitas casas, ele tinha muitos terrenos aí na cidade. Ou, ela era uma mulher que tinha muitas joias, ela sempre andava cheia de joias assim. Será que seremos lembrados por boas posturas ou não tão boas posturas? Ele era um cara bem estressado, ele era um cara muito estressado. Ela era uma pessoa difícil de lidar. Será que seremos lembrados, como que seremos lembrados em relação às nossas atitudes? Ele era um cara que sempre ajudava as pessoas. Ela era uma pessoa que eu podia contar sempre para orar por mim, que ela estava sempre disponível. Manos e manas, igreja, nós temos a capacidade de influenciar pessoas onde nós vamos deixar um legado, seja ele bom ou ruim. E hoje eu quero te convidar a meditar na história de dois homens, dois personagens da palavra de Deus, e perceber como os legados deles impactaram muito as suas famílias, claro, com certeza, mas não só nas famílias, o seu povo inteiro. E o primeiro que eu quero compartilhar essa manhã aqui é Davi, esse mesmo, o rei Davi. Eu vou te dar um contexto da história do povo de Israel. O povo, após ele ter entrado na terra prometida, o povo após ter entrado na terra prometida, eles começam a pedir um rei. E Davi então levanta um homem para ser rei. Esse homem era Saul. E Saul, ele desobedece ao Senhor. Ele abandona, ele se rebela contra Deus. E então Deus levanta outro homem, um segundo homem, para ser o novo rei. Esse segundo, sim, Davi. Esse sim, seria um homem que ele temeria o Senhor e seria chamado homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Nesse período em que Saul ainda era rei, mas Deus levantou Davi, Saul, por inveja, tentou matar Davi algumas vezes. E Deus, e surgiu oportunidades para Davi poder matar Saul também. E Davi escolheu não matar. Nós sabemos a história, né? Davi poupou Saul algumas vezes, porque ele entendia que as promessas de Deus iriam se cumprir. Deus tinha prometido que ele iria ser rei, e ele iria ser rei. Concorda que aí já vai mostrando um pouco do caráter de Davi, né? Já vai mostrando um pouco do caráter. Um caráter de lealdade, de confiança nas promessas de Deus. Davi também, um homem que errava. Conhecemos a história. Um homem que cometeu pecados terríveis. Mas era um homem que se arrependia. Um homem que temia Deus e se arrependia quando pecava. É aí mais uma característica do coração de Davi.
humildade, temor ao Senhor. Todo mundo lembra da história, né, da famosa história de Davi com a mulher de Urias. Davi toma a mulher de Urias, e não só toma a mulher de Urias, ele ainda coloca Urias para lutar na parte mais difícil da batalha, para ele ser morto. Olha de que homem nós estamos falando aqui. Mas aí um profeta de Deus vem e o confronta, dizendo que Deus não gostou daquilo ali e que ele pecou. E Davi diz, eu nem botei esse texto ali, mas lá em 2 Samuel 12, Davi vai dizer assim: pequei contra o Senhor. E ele se arrepende. E o Senhor perdoa o pecado dele. Então, apesar dos seus erros e atitudes como essa da história da mulher de Urias o hitita, demonstravam a quem pertencia o coração de Davi. A quem? A Deus. E a família de Davi, talvez os seus servos, já pensou nisso? Aqueles que rodeavam Davi ali, a sua família, os servos que estavam perto dele, os conselheiros e até o povo, observava como é que Davi era temente a Deus e os feitos que Deus fazia através dele por causa da obediência de Davi. E ali o legado dele começou a ser construído, um legado de obediência e temor ao Senhor. E para somar isso, Davi ele passa para o seu filho, o filho que iria assumir o trono depois dele, o Salomão, a chave do sucesso. Ele passa a chave do sucesso. Até pegar uma chave aqui para mostrar assim. Ó, passa a chave do sucesso para Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 2, vai dizer assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, o seu filho: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e haja como homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, o que o seu Deus exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você terá êxito em tudo o que fizer e aonde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então aqui Davi, ele mostra o caminho e ele diz para o seu filho como que ele deve seguir o reinado dele. Filho, até aqui o pai foi assim, temendo a Deus. Teme ao Senhor, teme a Deus. Ele é verdadeiro, Ele existe, Ele vai te abençoar. Davi está passando essas coisas para Salomão. Davi está dando, o gaúcho diria, está dando a barbada para Salomão, né? Davi está dando a barbada para Salomão. Ele diz: obedeça ao Senhor, obedeça aos seus mandamentos, obedeça aos seus estatutos. Meu filho Salomão, olha o que o pai fez até aqui. Eu procurei obedecer. Deus honrou isso. Faz isso. Faz isso. Ele está deixando um legado para a futura geração dele ali. E um ponto que já podemos refletir aqui é de que, o legado não é herança. Legado não é herança. Você já recebeu uma herança? Talvez não, né? Mas, de repente, tu conhece alguém que já recebeu uma herança. Acho que já, daí, né? Aí fica mais fácil. A herança, muitas vezes, é razão de briga na família, né? É razão de desavença. Até estava pensando, olha, era um assunto que a gente tinha que ter botado na série Família aqui, né? Mas por quê, né? Porque a herança ela é passada para as futuras gerações após a morte de alguém. E dessa forma, né, os recursos, os bens daquela pessoa ali, elas são passadas de uma forma administrativa, né, e direta. Seja através da vontade da pessoa que faleceu, né, através de um testamento, ele vai dizer: eu quero que passe isso para tal pessoa. Beleza. Ou, através das formas padrão aí, procurar o grau de parentesco, né, mais próximo ali, esposa, filhos, irmão e etc. Mas o foco é passar o que ele tinha
para tal pessoa e ponto. Esse era o foco. Com o legado não é assim. Não é feito assim. Eu vou passar o meu legado para ti. Toma. Não é assim. O legado, ele não pode ser transferido. O legado é construído. Podemos repetir essa frase? Vamos lá. Legado não é transferido. Legado é construído. Você não consegue transferir o seu legado assim. Para você deixar um legado na vida de alguém, você precisa construí-lo, e construir um legado leva tempo. Igreja, eu quero alinhar uma coisa com vocês aqui. O legado que vocês estão deixando, como falamos no início, não é só para os filhos, tá? Esses sim são primordiais, né? Mas o legado não se limita só a pessoas do próprio sangue. E isso é lindo, sabe? Isso é lindo. Eu acho que, eu até queria dizer, eu sou fruto do legado de alguém que não é do mesmo sangue que eu, que não tinha o mesmo sangue que eu, que não é nem da mesma nacionalidade minha. Acho que a maioria aqui conhece o pastor Shane e Michele, né? Que investiram tanto em nós, né? E deixaram um legado marcado na nossa vida. E eu acredito que muitos aqui também são frutos de pessoas, talvez que não eram, né? Muitos tiveram o privilégio de serem, mas talvez não. Muitos foram alcançados através de pessoas que não são da sua família, né? Tu já parou para investir na vida de alguém que não é teu parente? De um jovem, talvez. Pega um jovem e investe num jovem, vale a pena. Nos primeiros anos não vai valer a pena, vai ser desanimador, mas investe na vida do jovem, vale a pena. Eu não estou falando de investir assim, eu vou e tá, ó, eu te paguei um almoço aqui e tá bom. Não, estou falando de investir pesado, manter um relacionamento próximo, passar tempo juntos, comer muito sal juntos. Já viu essa expressão? Eu já usei essa aí algumas vezes. Comer sal juntos. Como é que tu come sal? Tem que ser aos poucos, né? Tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. Como é que tu come 1 quilo de sal? Tem que fazer várias refeições, porque é uma pitada por vez, né? É uma meia colherinha por vez. Então, para tu comer 1 quilo de sal, vai bastante tempo. Você tem que chorar junto, você tem que sorrir junto, você tem que fazer coisas juntos, gastar dinheiro, gastar o teu tempo, a tua energia, abre mão do teu conforto para estar com essa pessoa. Ensine coisas para esse jovem, para essa pessoa que tu está investindo. Ensine coisas, leva ela em lugares, passa tempo. Quando você faz isso, esteja certo que tu está deixando um legado na vida da pessoa. Tu está marcando a vida dela. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro e como Deus pode usar isso, né? Então, algo, né, lindo sobre o legado é o fato de que ele não se limita só àqueles que são do mesmo sangue, àqueles que moram dentro do meu lar. Então, o primeiro ponto é que o legado não é herança. E o outro aspecto sobre a história de Davi é que o legado não é hereditário. Pai e mãe, nós já falei isso aqui. Nós temos que fazer de tudo e mais um pouco, que nem diz o ditado, né? De tudo e mais um pouco para ensinar os nossos filhos a amarem Deus. Gaste tudo que você tem para isso. Tudo, não poupa, para deixar um bom legado na vida deles. Seja financeiro, tempo, paciência. Porque um legado de obediência e amor a Deus não é passado de forma hereditária. Não é porque ele nasceu dentro do teu lar que ele será amigo de Jesus. E para isso você vai ter que gastar tempo. Nós temos os juniores acontecendo aqui no prédio, quinta sim, quinta não, né? E os pais, né, vêm trazer os seus filhos aqui, quinta-feira à noite. Agora no inverno está quinta-feira à noite, frio. E os pais vêm trazer os seus filhos aqui, para os seus filhos terem um tempo de comunhão, de brincadeira, de palavra. Por que eles têm feito isso? Não é confortável fazer isso, né?
Mas por que eles têm feito isso? Porque é um investimento na vida daquelas crianças ali. Faz de tudo. Quando eu falo para fazer de tudo, é fazer de tudo. É confortável ficar em casa num dia frio, mas é investimento eu levar meu filho onde ele vai poder ter comunhão, estar ouvindo sobre Deus. Ele está ouvindo de Deus aqui dentro de casa também, claro, com certeza. Mas o que eu puder fazer para amar mais, abençoar mais e fazer ele desfrutar mais da palavra do Senhor, faça. Porque se fosse hereditário, nós não precisávamos fazer isso, né? Nasceu nosso aqui, a gente é cristão, tá bom, já vai ser salvo. O seu filho não nasceu salvo. Davi, mesmo sendo um homem temente a Deus e obediente aos mandamentos do Senhor, isso não fez, né? O Davi era um homem segundo o coração de Deus, e nem isso fez com que o Salomão fosse, né, herdasse a herança dele, né? Davi, o texto que acabamos de ler diz que Davi instrui Salomão, ele explica, ele passa adiante o segredo, né? Falamos da chave ali, né? Observação, pai e mãe, sabemos que no final a responsabilidade, mesmo que você faça tudo isso, a responsabilidade final e a decisão final vai ser do seu filho. Ele vai ter a decisão, ele vai ter que tomar a decisão dele, né? E isso às vezes é triste, né? Porque a gente fica com aquela, será que ele vai tomar? Mas quando nós construímos um bom legado, quando nós investimos pesado para deixarmos um bom legado na vida deles, a gente, pelo menos diante de Deus, nós estamos limpos. Deus, eu fiz de tudo. Ao avançar na história de Israel, você vai ver que apesar de todo o empenho de Davi, né, e como um homem de Deus, os seus filhos não seguem o mesmo caminho do pai. E a geração de Davi vai se afastando do Senhor. O próprio Salomão, ele já não é como seu pai Davi, né, a Bíblia diz. E daí o que acontece? Agora, explicando a parte da história aqui, você já conhece muito bem. Após Salomão, o reino de Israel é dividido. Então, Israel é dividido e tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte continua se chamando Israel e o reino do sul começa a se chamar Judá. E a Bíblia diz que o reino do sul ficaria sempre para um descendente de Davi. E o reino do norte, Deus deu a outro homem, que é o segundo personagem da nossa manhã aqui. Ele dá a um homem chamado Jeroboão. Não sei se todos já ouviram falar aqui de Jeroboão, mas eu quero dizer que legadinho que o Jeroboão deixou. A Bíblia diz que Jeroboão, ao contrário de Davi, ele desobedece ao Senhor. Ele fere os mandamentos de Deus, ele cultua outros deuses. A Bíblia diz que ele induz Israel a pecar, induz Israel a se afastar do Senhor. E esse é o legado que ele deixou para as próximas gerações, o Jeroboão. Um legado de afastamento de Deus. E é interessante, é bem interessante, porque quando tu começa a ler Reis ali, tu vai ver que rei após rei, só buraco, um pior que o outro. E todos os reis que fazem o que é mal a Deus, que desobedecem a Deus, sabe o que a palavra diz? Diz assim, que aquele rei ali seguiu os caminhos de quem? De quem? De Jeroboão. Quando alguém desobedecia lá, anos depois, ele diz assim, esse rei foi um mau rei para Israel, ele desobedeceu a Deus, ele seguiu os caminhos de Jeroboão. Inclusive tem reis, após Jeroboão, teve reis que fizeram coisas que parecem ser piores que Jeroboão. Tem reis que sacrificavam filhos aos deuses. Imagina, sacrificaram. Jeroboão não fez isso, mas teve reis no futuro que fizeram isso, sacrificavam seus próprios filhos a deuses pagãos. E o que está escrito lá? Que eles seguiram os caminhos de quem? De Jeroboão. Então, o que esse homem fez de tão ruim, né?
1 Reis 14, 16 vai dizer, né, ele está dizendo que Deus, né, ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, e o quê? E tem feito Israel cometer. Está aqui o que Jeroboão fez. Ele não só pecou, mas ele induziu, ele fez Israel seguir o mesmo caminho que ele. Ele não só cometeu os erros e foi desobediente, mas ele fez o povo também repetir a desobediência. Esse foi o legado que o Jeroboão deixou. Um legado de desobediência, de abandono ao Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. De Jeroboão para frente, cada rei que assumia o trono e que desobedecia a Deus, a Bíblia diz que ele seguia os caminhos de Jeroboão. Esse foi o legado que ele deixou. E tu sabe que a partir de Jeroboão teve mais 18 reis. Israel teve mais 19 com Jeroboão. Após ele, 18. E geração após geração, o legado de Jeroboão foi sendo passado de geração em geração. E Israel sofreu. Até ser totalmente dissipado pela Assíria. Tu vai ler isso lá em 2 Reis 17. E eu vou me encaminhar para o fim aqui. 2 Reis 17, a partir do versículo 21, diz assim: quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, lembra que eu falei, né, que após Salomão o reino foi dividido. Então, quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas estabeleceram Jeroboão, filho de Nebate, como rei, o qual induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram dele. Assim, até que o Senhor os expulsou da sua presença, conforme os havia advertido, por meio de todos os seus servos e os profetas. Assim, o povo de Israel foi levado da sua terra para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Aquele povo deixou de existir. O Israel que a gente ouve após aquilo ali, está falando somente de Judá agora, só do povo do sul. O do norte não existiu mais, porque o legado de um homem, um legado ruim, um legado mau de um homem impactou aquele povo. Como eu falei, né, 18 reis sucederam Jeroboão, né? 200 anos o povo foi sofrendo por um mau legado, até que ele finalmente deixou de existir. E tu sabe qual que foi o último desses 19 reis, contando Jeroboão? O último rei é um rei chamado de Oséias, não o profeta, Oséias o rei. E daí tu vai lendo os reis lá, tu vai lendo e tu pensa, não, mas esse aqui tem que dizer que ele foi bom. Não, esse aqui tem, caiu também. Aí tu lê o próximo rei, não, esse aqui eu acho que caiu também. Até que chega o Oséias e no último rei tu vai ver que também não. As marcas de Jeroboão ficaram enraizadas na história de Israel, que não teve jeito. Deus acabou com o povo. Quando não construímos um bom legado, arriscamos não só a minha vida e a vida da minha família, mas nós arriscamos uma geração inteira para frente. Conseguimos ver isso na vida de Jeroboão, mas também nós conseguimos ver na vida de Davi, o nosso primeiro personagem aqui, o oposto. Nós conseguimos ver na vida daquele homem pecador e falho, como eu, como você, um homem de caráter, temente a Deus. Nós conseguimos ver um bom legado, um legado que não durou só os 200 anos. O legado de Davi não durou só 200 anos. Davi, ele fez parte da genealogia de quem? De Jesus. Tu já leu o último capítulo da Bíblia? Já, né? Eu acredito que já, ou não. Mas o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 16, diz assim, ó: eu, Jesus,
enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de quem? De Davi, a resplandecente estrela da manhã. Deus escolheu Davi para ser o ancestral do Salvador. Deus escolheu Davi para ser o ancestral daquele que viria salvar a terra, não por 200 anos, mas pela eternidade. Um bom legado pode fazer um impacto na eternidade. Pega essa frase, se não lembrar de nada hoje, lembra disso. Um bom impacto pode fazer um impacto na eternidade. Por quê? Porque almas são eternas. Almas são eternas. Quando tu investe em alguém, tu investe numa alma, tu não está investindo naquela pessoa por 90 anos, tu está investindo na eternidade daquela pessoa. Pensa agora aí, no que você tem investido e em quem você tem investido. Eu queria pedir, alguém pode subir ali e chamar as crianças? Já estão avisados ali os professores e as crianças para se reunir com a gente aqui junto? Obrigado. Você tem dado tudo para construir um legado que durará para sempre? Você tem entregado tudo. Algo que eu fui influenciado pelo Shane e pela Michelle, que eu falei lá no início, né? Muitas coisas assim, mas parte do legado deles na minha vida foi criar a missão da família. Eles têm lá na parede deles, né, a missão da família, assim, né? Uma declaração da missão da família. Fica aí a inspiração para ti também. Fui inspirado por isso e eu quero te inspirar. E eu e a Mel, nós tiramos um tempo em casal, e nós escrevemos a missão da família. Cada um escreveu individualmente, depois nós sentamos juntos ali, né, com um café, e a gente pegou e montou junto. A gente viu que bastante coisa era igual, né, porque vocês são parecidos, né, vocês vão se... E a gente escreveu, e eu quero ler para vocês aqui, a missão da família Espíndola. É assim: viveremos a aventura da vida com Deus, de forma inspiradora e alegre. Seremos uma família que seguirá Jesus em obediência com tudo o que somos e tudo o que temos pelo tempo que nos resta, contemplando as belezas da criação e os milagres da vida. A parceria e o perdão farão parte do nosso dia a dia, não dando brecha para o mal, mas sim para a luz de uma casa cheia de vida e acolhedora, onde haverá sempre oração, palavra de Deus, encorajamento, muitas histórias e boa comida. Nossas futuras gerações serão abençoadas por meio de nosso testemunho e também abençoarão outras pessoas ao redor do mundo, gerando um impacto na eternidade. Aquela parte final ali, em que diz que as futuras gerações, nós não queremos dizer só filhos biológicos. O finalzinho que fala futuras gerações não quer dizer só filhos biológicos. A gente está falando de filhos espirituais também. E eles serão abençoados e abençoarão para gerar um impacto por quantos anos? Pela eternidade. Nós podemos deixar um legado que talvez não seja um legado duradouro. Pega isso. Nós talvez podemos estar investindo em coisas que não deixarão um legado por muito tempo. Mas Deus me livre disso. Deus me livre de investir em algo que seja temporário. O meu encorajamento para ti nessa manhã aqui é que tu olhe para a sua vida e se pergunte: que tipo de legado eu tenho deixado? Eu queria pedir para nós cantarmos uma música agora. E estamos encerrando a nossa série Família. E é sempre bom refletir no que eu estou deixando para as futuras gerações, né? Porque falamos sobre família, né? E nós estamos nessa terra por um tempo, né? Mas esse tempo que nós estamos aqui, a gente tem que investir muito bem nele. Então, durante essa música, vai orando pela sua família. E eu pedi para descer as crianças de forma intencional mesmo, porque elas fazem parte da sua família. Então abraça as tuas crianças aí, chama a tua família para perto. Tá bem friozinho, esquenta.
chama a tua família aí, fica pertinho, ora pela tua família. Se tu não tem a tua família aqui, talvez, te encosta no outro, porque somos uma família, não somos? Somos uma família de Cristo. E peça, ore para Deus te ajudar a deixar um bom legado. Um legado que vai impactar a eternidade. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. A bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos Dos teus filhos. Bom, nós começamos o nosso tempo aqui hoje de manhã falando uma declaração. O Alberto chegou aqui e declarou. Eu cheguei aqui, também declarei. Eu quero te dar a oportunidade agora de poder dizer isso também, declarar isso. Pode projetar ali, por favor. Você vai poder dizer ali que, né, eu sou, daí você coloca o seu nome, um discípulo de Jesus que quer deixar um legado de obediência a Deus para a minha família e para o mundo. Podemos dizer isso?
Só não fala meu nome, seu nome ali, né? Tu coloca o teu nome ali, né? Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou Jonathan, um discípulo de Jesus, que quer deixar um legado de obediência a Deus para a minha família e para o mundo. Senhor, o Senhor ouviu as nossas vozes aqui nessa manhã, Pai, e eu oro, Deus, para que realmente não foi só uma frase sendo falada aqui, Deus, sem a real intenção do coração, Pai. Que possa ser a nossa real intenção, Pai, que o meu coração possa querer buscar isso todos os dias, Deus. Um investimento não por 200 anos, mas um investimento eterno, Deus. Um investimento que vai gerar um impacto eterno, porque as almas, elas são eternas, Deus. E o Senhor se importa com as almas de cada um. Que possamos começar dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, Deus. Na nossa família, um investimento para construir, Deus, um legado de obediência, um legado de amor, um legado de temor a Ti, Deus. Pai, que a nossa igreja possa buscar, Deus, possa buscar esse investimento, possa gastar tudo, Deus, que nós possamos gastar tudo que temos, seja financeiro, energia, nós não queremos nada, Deus, senão deixar um legado de obediência a Ti, Deus, para as futuras gerações. E nós não sabemos onde isso vai chegar, mas sabemos onde aquelas almas irão chegar no final. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, nos abençoe, proteja cada um de nós, que a Tua igreja avance, que as nossas famílias sejam abençoadas por Ti, Deus, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.